Boa noite, meus queridos pensadores. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião. E hoje nós vamos falar do capítulo 8. E esse capítulo ele será ministrado pelo Lima. Lima, fique à vontade, que a sala é sua. E boa aula. Opa, boa noite a todos. Hoje nós vamos estar falando um pouco a respeito do capítulo 8 e o tema é planejamento organizado, o sexto passo rumo à riqueza. E também traz também o título A Cristalização do Desejo em Ação. É muito importante isso aqui. Estava observando que tem muito conteúdo nesse capítulo, mas eu fiz uma escolha aqui de da gente focar um pouco mais na questão da liderança. Eu achei muito interessante isso aqui. Não sei se os senhores observaram aí. Tem algumas coisas aqui que é de muita importância. Eu vou focar mais em cima dessa questão aqui do líder e seguidores. Vou falar de outros assuntos também aqui que, né, são também importantes, mas eu quero um foco em cima disso aí que me chamou bastante a atenção. Ele começa falando da questão de alinhar a um grupo, né, criar esse grupo de pessoas para executar os planos, executar os nossos planos para o acúmulo de riqueza. Então, isso é importante, esse grupo. É claro que isso demanda um pouco de cuidado, porque essas pessoas elas têm que estar dentro de uma mesma visão, né? Não é muito fácil também você formar um mastermind, né, que é um grupo de pessoas cristalizado que tenha um entendimento daquilo que você tem em mente fazer para poder dar umas diretrizes, para poder ela sentir também importante, elas precisam entender que elas têm um peso nesse grupo, que elas serão beneficiadas também, né? Ninguém vai se envolver em um grupo que tem que só doar e não recebe nada, né? Todos nós temos que ter essa ciência. Então é muito importante esse grupo, não pode, a gente precisa formar esse grupo, é uma instrução essencial, ele classifica uma instrução essencial, ou seja, é muito importante isso aqui, não pode deixar de cumprir. E antes de formar, né, ele fala também que dá alguns conselhos para antes de formar o mastermind, esse grupo, decidir as vantagens e benefícios que cada membro do grupo vai ter com essa comparação, com essa cooperação. É muito importante isso aí, né, aquilo que eu acabei de falar. Reunir membros do grupo periodicamente, né, com muita frequência, então precisa se organizar direitinho, porque isso aqui é engenhoso, não é muito fácil, não, mas com muita persistência é possível sim. Manter uma harmonia, né, entre a gente e os membros do grupo, precisa ter esse sincronismo, né, para manter a harmonia, e também estar envolvido a gente sabe ter a ciência de que estamos envolvidos em um empreendimento, né, é muito importante que a gente observe isso aí, que nós estamos envolvidos em um empreendimento. Então, não é só um grupo de diversão, não, de entretenimento, não, é empreendimento, é um compromisso, um comprometimento com aquilo que você vai fazer. E também fala de contar as vantagens da experiência, né, das habilidades inatas e da imaginação de outras mentes, fazer uma parceria bem forte para que esse grupo venha trazer resultados, né, esses conselhos sejam sábios conselhos, sejam pessoas realmente que tenham, né, um entendimento, que tenham um bom conhecimento, né, e saber como as leis funcionam para poder trazer o resultado que a gente deseja. E a outra parte aqui que ele fala também, se o primeiro plano não dar certo, tente de novo, porque na formação do grupo é um pouco complexo, às vezes a gente desanima, porque você junta um grupo de pessoas, mas não responde à altura.
É muito difícil isso aqui para dar certo logo na primeira tentativa. Então, exige bastante persistência para poder obter resultado. Às vezes não vai dar certo na primeira, vai fracassar, mas precisa, né? Porque os planos que a gente faz nem sempre vão ser, vão dar tudo certo. Tem muitas coisas que dá errado, a gente fracassa, a gente erra muito. Então, são muitas frustrações. Isso pode trazer frustrações que a gente chega ao desânimo. Às vezes, essa derrota que acontece temporária, elas trazem uma fadiga e a gente acaba deixando de lado. Esse negócio não vai dar certo, não. Vai deixando para lá e vai ficando para depois. Então, essa falta de persistência, ele fala aqui a respeito disso aqui, que essa falta de persistência na criação de novos planos para substituir aqueles que falharam, isso é um grande problema, Desanimam muito fácil, nós temos uma facilidade de desistir das coisas, né? Ele enfatiza muito isso aí. Então, se você é uma pessoa, né, inteligente e não consegue ter sucesso e acumular dinheiro, qualquer outro empreendimento sem planos práticos e viáveis, não se esqueça disso. Lembre-se de quando seus planos falharem, que a derrota temporária não é um fracasso permanente, ou seja, vai acontecer esses tropeços, mas a gente tem que estar ciente que isso é temporário. A gente volta e recomeça, vamos fazer, procurar corrigir onde não funcionou, o que não funcionou, né, e anotando, e refazer o caminho, recalcular a rota. Isso é importante. Depois, na outra parte que eu estava falando para vocês também, ele fala muito do planejamento inteligente, que é essencial, né, e para finalizar essa parte. E a outra que eu disse para vocês, que é dos líderes e seguidores, isso aqui me chamou bastante a atenção, gente. Isso aqui é muito importante, muito importante. Isso influi muito nos nossos resultados, essa questão da liderança. E é desafiador, né? É desafiador. Nós vemos aqui, ele cita aqui os principais atributos da liderança. São 11 atributos que ele cita aqui, que, cara, é tapa na orelha, viu? É cada um mais forte que o outro. Então, a gente tem que observar isso aqui. Ele fala da coragem inabalável, baseado no conhecimento de si mesmo e de sua ocupação. Nenhum seguidor deseja ser comandado por um líder que não tenha autoconfiança e coragem. Isso aqui é fantástico. É fantástico. E eu vejo muitas pessoas que querem exercer função de liderança, mas caem nessa questão da coragem. Porque o líder, ele não tem, assim, um terreno que possa falar assim, que ele conhece tudo, mas ele vai para cima, independente, ele não pode retroceder, a ordem é avançar. A liderança não pode olhar para trás, ele tem que estar sempre preparado para, se eventualmente algo dar errado, ele já tem que estar pronto para recomeçar, cair em pé, eu chamo de cair em pé, né? O líder ele tem que cair em pé, ele não pode deitar, esse é o problema, né? E algumas pessoas caem e permanecem deitadas. Então, isso é importante, essa coragem para enfrentar novamente o desafio. Ele fala também do atributo 2, que é o autocontrole. E ele diz o seguinte: a pessoa que não consegue se controlar jamais poderá controlar os outros. E a gente vê muito isso acontecer também com essa falta de domínio próprio, de autocontrole. A gente vê pessoas que têm um gênio muito forte, né, uma opinião muito forte, e aí ela não consegue ser flexível, ela perde o domínio, né, na hora de tomar uma atitude, uma posição, que é agir sem refletir, né, e comete muita bobagem. O 3, ele fala do senso de justiça aguçado. Sem senso de justiça, nenhum líder pode comandar e manter o respeito de seus seguidores. Tem que ter o senso de justiça, gente. Se não tiver isso aqui, é uma das coisas que a gente vê muito acontecer também. Tem gente que age pela emoção e não analisa se aquilo realmente é a maneira correta, está sendo justo, está agindo com justiça, com retidão, ou você está sendo imparcial.
Então a gente tem que ter muito cuidado com isso aqui. Decisão firme. Aqueles que hesitam ao tomar decisões mostram que não têm certeza de si, portanto não pode liderar outras pessoas com sucesso. Quando a pessoa é insegura, é complicado, né? Pessoas que demoram para tomar decisão, pessoas que são muito morosas, pessoas que têm, fica protelando, e às vezes tolera muitos erros e vai deixando, e aquilo fica insolúvel. Então, essas pessoas, dificilmente alguém vai ver resultados nesse tipo de liderança. É muito, muito perigoso isso aqui. Planos definidos, ele fala também do quinto, é o planos definido. Líderes bem-sucedidos devem planejar o trabalho e trabalhar seus planos. Muito importante isso aqui também, a gente precisa observar essa questão do planejamento, né, de planejar e concluir aquilo que planeja. Isso é muito importante. O sexto é o hábito de fazer mais do que aquilo que é pago. Sempre tem esse problema também. Uma das penalidades da liderança é a necessidade de os líderes fazerem voluntariamente mais do que exigem de seus seguidores. Então, a pessoa tem que ter essa predisposição para servir, ele tem que fazer além, né, tem que estar à frente, sempre exceder, né, aquilo que ele está ordenando a alguém ou está delegando a alguém, ele tem que ser superior a seu subordinado, ele tem que ter uma pegada maior para poder obter o resultado. No sétimo, ele fala da personalidade agradável. A liderança exige respeito. A personalidade agradável é aquela pessoa que é de gentil presença, é aquela pessoa que sabe lidar com gente e que é cuidadosa ao falar com as pessoas. Então, isso é muito importante. Às vezes, numa atitude involuntária, o cara acaba falando bobagem, maltratando as pessoas. Então, isso realmente prejudica, né, a liderança. No 8, ele fala da solidariedade e compreensão. Líderes bem-sucedidos devem ser solidários com seus seguidores. É muito importante isso aqui também, porque às vezes nossos seguidores eles vão estar passando por uma fase, um problema de saúde, um problema de relacionamento, um problema financeiro. Então, se você tem um grupo de pessoas que trabalham para uma pessoa que trabalha para você no seu grupo, que ela está passando por dificuldade, você tem que ter essa percepção e chegar junto, saber o que está acontecendo, trazer a resolução do problema junto com a pessoa, porque isso faz do líder um líder forte, um líder parceiro, um líder que está policiando, que está assistindo os seus liderados. Isso é muito importante. Não deixar a pessoa ferida para trás. Também fala do domínio dos detalhes, né? O 9 fala do domínio dos detalhes. A liderança bem-sucedida exige domínio dos detalhes da posição de líder. Tem que ter essa posição, né? Tem que ter esse conhecimento, domínio, tem que estar presente em todos os detalhes, ele tem que ter um conhecimento prévio de tudo que acontece. Então, o cara tem que estar antenado, o líder tem que estar antenado, porque são muitos detalhes e ele tem que estar presente em todos. A disposição isso aqui também eu acho bacana, isso aqui, gente, isso aqui é muito forte, o 10 aqui, falar da disposição para assumir total responsabilidade. Isso daqui é outro problemão, assumir a responsabilidade, total responsabilidade. Os líderes bem-sucedidos devem estar dispostos a assumir a responsabilidade pelos erros e deficiências de seus seguidores. E nós temos a tendência de tirar, né, de tirar das nossas costas, né? A gente quer sempre, a culpa é do meu funcionário que o incompetente não apareceu e, né, mandei ele fazer isso e não fez. Está sempre se defendendo, jogando as cargas para os nossos liderados, né, para as costas, independente deles estarem errados ou não. Quem tem que pagar essa conta sou eu que sou o responsável. Se meu filho cometeu um delito ou alguma coisa, o delegado vai chamar eu lá, não vai chamar ele é menor e tal. A responsabilidade é do líder, o líder que vai ter que ir lá justificar
né, e se apresentar lá e assumir, assinar lá o BO, né? O maior, que é o responsável, ele tem que assinar o BO. Então, isso simboliza o quê? Nós temos que entender que nossos liderados são como os nossos filhos, nós temos responsabilidade sobre eles. Por quê? Aquele que muito é dado, muito será cobrado. Parece ser tão gostoso falar que é o líder, né, o grande líder, mas ele é dado a ele, será cobrado. Então, é importante ter essa ciência. E, se quer ser um líder, já saiba que vai sofrer um duro juízo, né? Vai ser muito mais assistido, muito mais cobrado. E o 11, para finalizar, fala da cooperação. O líder de sucesso deve entender e aplicar o princípio do esforço cooperativo, ser capaz de induzir os seguidores a fazer o mesmo. Liderança exige poder e poder exige cooperação. Não adianta querer resultados sem um envolvimento, gente. Não adianta. Nós temos que ter, tem que estar de mãos dadas. Se você quer, tem que assistir a cena do começo ao fim. Você tem que estar participando do começo ao fim. Não é possível um resultado marcante, uma pessoa ausente, um líder ausente. É horrível, gente. É horrível. Nós conhecemos pessoas que ocupam a função de liderança, mas quando você precisa dessa pessoa, ela não aparece. É o nosso líder, mas ele tá sempre comprometido com alguma coisa, você quer fazer algo junto ali, mas não consegue, ele some. Cadê essa pessoa? Esse líder não aparece na hora que você precisa. Então, não tem essa cooperação, precisa ser participativo, tem que ter essa presença. E, por outro lado, ele fala aqui, que eu também quero ser bem enfático nisso aqui, porque tem coisa muito forte aqui, gente. Né? Das 10 principais causas do fracasso na liderança. Nós falamos aqui dos 11 atributos da liderança. Agora eu vou falar das 10 principais causas de fracasso. E isso daqui é doído. É doído, viu? Essa coisa aqui, sinceramente, a gente vê onde que estão as manchas, né, da liderança, está aqui. No 1, ele fala da incapacidade de organizar detalhe. Liderança eficiente requer a capacidade de organizar e dominar detalhe. Um líder genuíno nunca está ocupado demais para fazer qualquer coisa que possa ser requisitada em sua posição de líder. Eu já havia falado isso antes, né? É horrível, você precisa da sua liderança, mas ela está sempre ocupada. Para você para você falar de um problema para ela, você tem que esperar ver se ela pode te atender. E às vezes são situações difíceis que precisam ser resolvidas com urgência, mas a liderança só atende com hora marcada. Eu conheço muitas pessoas assim que são líderes, mas quando você precisa dele, você já pensa duas vezes, fala, não vou procurar, porque não, é inacessível. Isso é muito ruim para a liderança. Tem que ter essa abertura, gente. A gente tem que deixar sempre o nosso contato. O líder tem que deixar um contato, ele tem que estar de olho e contato, sempre, para poder saber o que está acontecendo, para saber se os liderados estão bem, para saber se a coisa realmente está organizada do jeito que ele tem intenção, que ele quer um resultado. Ele precisa ficar de olho nesses detalhes para saber se está tudo conforme o plano. Então, tem que ter muito cuidado com isso aí. No segundo, ele fala da relutância de servir com humildade. Isso daqui também é outro problema sério. Os líderes verdadeiramente grandes se dispõem, quando a ocasião exige, a realizar qualquer tipo de tarefa que pediriam para outro executar. Pessoas que
delegam funções, que ordenam, que mandam, mas não têm a capacidade de fazer. A gente está cansado de ver isso aí. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. O cara manda fazer uma coisa e faz outra. É triste, é terrível, é uma pereba na gestão, na liderança. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Se você, é claro que a gente vai ter pessoas que vão ter muito mais habilidades que a gente, não tem nada demais nisso aí. Você, é até bom que você tenha pessoas hábeis, com mais capacidade do que nós. Mas nós temos que ter essa predisposição de fazer junto, no mínimo junto. Não é proibido, que é até bom que você tenha na sua equipe pessoas que tenham mais conhecimento de determinadas áreas. Silvio Santos não acessa, nunca ouvi ele falar no www.sbt, mas, no entanto, ele não deixou de ser líder. Tem pessoas que mexem com o sistema de automação, ele lidera a equipe com capacidade para cada setor. Mas não, ele não é ausente, ele comparece em todos, do simples ao mais complexo, ele está junto. Então, ele não tem como você ter uma liderança sem observar isso aí. Tem que ficar muito esperto com isso aí, com a relutância em servir. E ele cita aqui também é, a humildade, né? Que está inserido lá em Mateus, no livro santo, Mateus 23:11, quando ele fala: o maior dentre vós será servo de todos. Isso foi o grande mestre dizendo, o Senhor Jesus dizendo assim, que o maior dentre vós será servo de todos. O grande modelo foi o nosso Senhor Jesus. Ele foi o maior serviçal, ele foi o grande líder, mas lavou os pés dos discípulos, ensinando com humildade, com simplicidade, a executar as tarefas que ele delega. Ele começou fazendo com excelência e mostrando que é possível fazer bem feito. Que exemplo, que palavra esse aqui. Parte 3, expectativa de pagamento pelo que sabem, não pelo que fazem com o que sabem. Isso aqui também é outra coisa que a gente vê muitas pessoas querendo receber. Não, mas eu tenho conhecimento, eu formei, eu estudei, eu sou... E acha que alguém vai pôr dinheiro na mesa só porque o cara estudou muito, sabe muito. Sabe? Se o cara não tem resultado, ele pode saber, mas ninguém vai pôr dinheiro nessa aposta. O cara pode ser bom, pode ser ninja, pode falar bonito, dar um discurso eloquente, mas, sinceramente, é fracasso na certa. Medo da concorrência dos seguidores, que também é outra coisa triste, né? Líderes que temem que um dos seus seguidores possa assumir sua posição. Vão, né? Já fala tudo, né? Sua posição vão. Esse medo aqui também é outra coisa. O líder inseguro, isso aqui é horrível, gente. É, é uma das coisas assim que a pessoa que sabe para onde ela vai, o que ela está fazendo e o que ela quer, ela não tem por que ter esse medo. Isso é uma insegurança sem precedente. No 5, ele fala da falta de imaginação. Sem imaginação, o líder é incapaz de enfrentar a emergência ou criar planos para orientar seguidores de forma eficiente. Se ele não tiver uma capacidade de imaginar o que pode dar certo ou não, e se eventualmente der errado, se ele não tiver essa visão, se ele não criar essa imagem de possibilidades, um grande problema também na sua liderança, porque nem tudo dá certo. Nem tudo vai dar certo. Tem muitas coisas que dão errada e a gente precisa estar preparado, tem que ter essa imaginação. E o 6, ele fala do egoísmo. Líderes que reivindicam toda a honra pelo trabalho de seus seguidores certamente despertarão ressentimento. Isso aqui também é mal. Pessoas que lideram, mas quer que todo mundo, que os seguidores observam ele, que ele quer a placa, né, do troféu tem que estar só o nome dele, ele não põe o nome da equipe.
Ele faz questão que o nomezinho dele esteja lá na estampa. Então, esse tipo de liderança egoísta também é ponto para fracasso, porque quando nós exaltamos a nós e ignoramos os talentos que nós temos na nossa mão, meu irmão, é fracasso na certa. Intemperança, nós falamos já disso aí, de algo bem parecido. Os seguidores não respeitam um líder descontrolado. É importante isso aqui, a pessoa tem que ter o autocontrole, ela tem que ter um equilíbrio, ela tem que ser mansa, ela tem que ser humilde, ela tem que estar dentro de um padrão de paz, de tranquilidade para passar para os seus liderados. Embora isso a gente vê, desculpa, por exemplo, na situação do grande mestre também, que ele teve um pequeno problema com os discípulos, que a água, o mar se agitou e a água entra ali no mar, e, e o Senhor está ali em paz e mantém todo o controle, todo o equilíbrio, os discípulos preocupados, desesperados, né, com a situação, e ele chega e controla tudo, aquieta o mar, ele traz um equilíbrio. Olha que coisa fantástica. Então, isso aqui é importantíssimo, gente, esse temperamento, esse comportamento de paz, de manter, apesar das coisas não estar dando certo como deveria, mas você manter essa temperança, esse equilíbrio. Outra coisa aqui, o 8 também fala da questão da deslealdade. Isso daqui, gente, é uma das coisas que eu mais vejo acontecer nas lideranças, tanto eclesiásticas como nas empresariais e nas de relacionamentos interpessoais e de familiares. O grande vilão dos relacionamentos está aqui, deslealdade. Talvez, ele ainda enfatiza isso aqui, talvez devesse estar no topo da lista. Líderes que não são fiéis ao dever e aos que estão acima e abaixo deles não podem se manter na liderança por muito tempo. A deslealdade marca o indivíduo como alguém abaixo da crítica, conquista o merecido desprezo. A falta de lealdade é uma das principais causas do fracasso em todas as esferas da vida. Isso daqui, nós vemos muito isso acontecer, gente. Pessoas que elas não são fiéis, elas não mantêm o compromisso com aquilo que ela está envolvido. No casamento, a pessoa que trai, ela está pensando o quê? Ela está sentindo a, o último Guaraná gelado, né, gente? Então, por quê? E ela esquece que aquela pessoa com que ela assumiu o compromisso foi a pessoa que deu filhos para ela, que luta com ela, que quando está doente vai levar o remedinho para ela na cama. Então, a pessoa desleal, se a outra cair doente, ela dá as costas. Quando ela está doente, ela recebeu todo o afeto, todo o carinho, toda a cobertura. E agora aconteceu da companheira ou companheiro estar em situação de apuro, né? Passando mal. E cadê a presença? Às vezes a pessoa está com um problema e o animal vai lá fora buscar o, não tem aquele entendimento, aquela sensibilidade. Nos negócios também é a mesma coisa, acontece, camarada sofre com você, vem lá de baixo, ele te levanta ali na empresa, é o cara que abre e fecha, que está presente, aí de repente acontece um problema lá na vida dele, lá um acidente, um envolvimento com ele em outra família, no relacionamento dele, ele começa a ter dificuldade e não responde por um período. Aí você elimina ele, risca ele, esquece que ele foi que te trouxe aquele nível que você está. Cadê a atitude de lealdade? Cadê, né, a sua presença na hora que o camarada está precisando? E aí, como que se exerce uma função de liderança desse jeito? Então, essa coisa da deslealdade é cruel. Isso eu considero uma crueldade.
A ênfase na autoridade da liderança. Esse daqui é o 9. O líder eficiente lidera encorajando e não tentando instalar medo no coração dos que seguem. Pessoa que exerce liderança, gente, por mais que você tá vendo a situação, que você esteja vendo que a situação não está boa, o cenário não é bom, as coisas não estão indo bem, mas o entusiasmo da liderança não pode ser perdido. Nós não podemos perder esse entusiasmo. Apesar dos resultados, a autoridade da liderança, ela está totalmente ligada a essa capacidade de inspirar a pessoa a enfrentar o medo, o período de dificuldade, a queda de produtividade, porque se você chegar com a cabeça baixa, murcho, imagina os seus liderados. Se você chega num lugar já com a cara de derrotado, como que seus seguidores vão se sentir? Quem quer andar com uma pessoa? Porque tem gente que está estampado na cara dela o fracasso. Ela já chega dizendo que eu perdi, já entrou no jogo de costa, né? Já entra para jogar de costa. Esse aqui é muito perigoso. Para finalizar, aqui tem muita coisa, gente, mas eu disse que eu ia gastar o tempo nisso aqui. O último detalhe aqui da causa de fracasso é a ênfase no título. Líderes competentes não precisam de título para ter o respeito dos seguidores. Volto a falar novamente do mestre. O mestre fazia os milagres, o mestre fazia coisas maravilhosas. E a mensagem ela era, ele curava o doente e falava para ele assim: vai e não conta para ninguém o que você viu acontecer aqui. Olha que, olha que contrassenso. Hoje a gente faz as coisas, a gente coloca um outdoor, né? Coloca um, a primeira coisa que a gente quer é que todo mundo olha, eu fiz uma grande obra, coloca o nome lá embaixo, né? Bem grande. O que você quer de toda maneira que o seu nome seja glorificado, ele seja destacado nos acontecimentos. Então, isso aqui, o líder, o líder tem que entender que tudo isso aqui não é resultado de uma pessoa, é um conjunto que funcionou. É você e seus seguidores, seus liderados. Então, todos vão pôr a mão embaixo desse troféu. Ninguém aqui é melhor. O líder verdadeiro, ele puxa um pouquinho a parte da cortina e vai para os bastidores. Deixa a turma comemorar e celebrar. Deixa a turma fazer a festa. Dá um coquetel para eles. No lugar da gente ficar colocando a placa para nós, vamos compartilhar. Vamos dar a parte do bolo para os nossos seguidores, para eles se sentirem valorizados, para eles se sentirem importantes. Isso sim é um padrão de excelência para a liderança. Seguir o exemplo do mestre. O mestre deu a grande lição para nós de humildade, de simplicidade, levando seguidores a arriscarem as suas próprias vidas, a enfrentar a própria morte para cumprir uma ordem, cumprir a ordenança, aquilo que foi ordenado a eles. E o fizeram com muita excelência. Essa é a minha participação. Muito obrigado a todos, senhores.